Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo aqui para a gente uma questão. Selecionei uma questão para a gente dar uma olhada sobre eletroquímica. Então, uma questão aí da FUVEST, do vestibular da FUVEST, o último que teve. Na prova de modelo Z, é o item 37. Então, vamos dar uma olhada aí do que a gente pode considerar a respeito dele. Normalmente, para química, a gente daria uma olhada direto no enunciado e voltaria no texto depois. Então, vamos fazer isso. Considerando o potencial padrão de redução, qual alternativa apresenta material que pode gerar um falso positivo? Tá, então já sabemos o que que a gente vai ter que ler ali, o que que a gente vai precisar prestar atenção no enunciado para a gente poder ter de informação. Então, estamos falando de potencial de redução, agora a gente volta no enunciado e vê como que a gente pode analisar melhor isso. Então, vamos lá. No processo de compra e venda de artigos de ouro, é comum testar os objetos para verificar se eles são realmente feitos de ouro ou se são alguma falsificação com metais menos nobres. Esse teste, então, teste de falsificação, pode ser feito adicionando um pequeno volume de ácido forte. Então, primeiro ponto importante. Concentrado, as raspas do objeto, então o objeto ali sólido, a ser testado conforme a figura a seguir. Em seguida, vamos analisar a figura, então. Caso o objeto seja feito com ouro, as raspas permanecem visíveis, enquanto as raspas de falsificações são dissolvidas. O que que ele está falando para a gente, então? Ácido forte, já tem um spoiler aí, mas o que que é um ácido forte? O que que tem no ácido? A gente está falando de uma característica de acidez em relação à presença do íon H+, do hidrogênio positivo, próton. Então, para ácido, estamos analisando a presença de H+. Se permanecem visíveis, então ouro com o H+, permanece ouro, não reage, permanece do jeito que estava. Raspas de falsificações são dissolvidas, então ocorre a reação, e é isso que a gente pode ver na imagem. A falsificação à esquerda, o ouro à direita, a falsificação é dissolvida com o ácido, enquanto o ouro permanece da forma que estava. A gente está falando justamente ali da eletroquímica de oxidação e redução. Então, um metal que ganha uma carga positiva, que ele sai do seu estado neutro, sólido, para ganhar uma carga positiva, ele sofre esse processo de oxidação, de corrosão. O ouro, justamente, não vai sofrer esse processo. Como que a gente pode ver isso? Pela própria questão. Então, que apoio da questão nós temos para isso? A FUVEST traz aí justamente o quadro de NOT e ADOT para essas informações de apoio, então os dados da questão. Vamos voltar ali na pergunta principal. Considerando apenas o potencial de redução padrão, então, considerando o potencial de redução, qual das alternativas apresenta um material que poderia gerar um falso positivo para o objeto de ouro no teste descrito? Vamos, então, aqui identificar hidrogênio. Essa faixa ali no meio é justamente a nossa reação do ácido, ok? A imagem trouxe para a gente um H+, a gente sabe que um ácido tem ali um H+, então H+ é a nossa referência. Temos duas formas de analisar essa questão. Uma forma qualitativa e uma forma quantitativa, com alguma conta, uma análise mais numérica. Vamos primeiro pela forma qualitativa, uma forma mais vestibulando, tentando economizar ali tempo na questão. Então, um padrão qualitativo. Como é que a gente faria isso? Um falso positivo. Você quer buscar qual elemento pode substituir o ouro nesse sentido de não reagir também com o hidrogênio. Você lembra o que é potencial padrão de redução? O que é uma redução? Potencial de redução, então, a gente vai falar aqui, ó, potencial, então, uma tendência a reduzir. Reduzir o quê? A reduzir a carga, reduzir o número de oxidação, uma carga parcial, uma carga total. Então, reduzir carga. Como é que se reduz carga? A gente fala na química sempre de um movimento de elétrons, de carga negativa. Se uma carga negativa chega no elemento, ele reduz aquele valor. Então, a gente vê ali no hidrogênio, por exemplo, essa que está destacada, H+, a carga é +1. Quando ganha os elétrons, a carga fica zero. Então, saiu de +1 para zero, reduziu. Tendência a reduzir carga ou ganhar elétrons. Então, redução, ganho de elétrons, oxidação, perda de elétrons. Beleza, mas e a análise qualitativa? O que a gente vai fazer? Então, depois de relembrar o que é essa redução, vamos lá. Quando juntamos o hidrogênio e o ouro, AU, nós temos a informação de que a reação não ocorre. Então, maneira aí, primeiro de ir vestibulando. Vamos lá. Se ouro não reage com hidrogênio,
a gente quer alguém que também tenha um potencial padrão de redução maior que o hidrogênio. Porque a gente está vendo que, se o potencial padrão de redução do ouro é maior, ele não reage, não faz sentido eu ter algo completamente diferente do ouro, um potencial de redução menor. Então, a gente fica entre platina, PT, e flúor, F2. Platina, um metal. Flúor, F2, um ametal. F2, a metal ali se juntando em uma molécula diatômica, em dois átomos se unindo para formar uma substância ali mais estável na sua forma natural, é como se fosse o oxigênio se juntando, O2, ou o bromo, Br2. A metais se unindo, então CO2. A gente está pensando principalmente de gases, são substâncias que são gases à temperatura ambiente. Faz sentido você fazer uma joia de um gás, de um ametal? Uma falsificação de um ouro usando um ametal? O que mais que tem de ametal? Borracha, plástico. Faz sentido você fazer uma joia disso? Tentar passar isso como ouro? Não. Então a gente cancela esse flúor. O flúor não faz sentido aqui pra gente. Então, se é para falsificar o ouro, a gente vai pensar num material similar, então um outro metal. Se é um metal que precisa ter um potencial de redução maior que o hidrogênio, vamos então na platina. Tem um potencial de 1,20, próximo ali do ouro em relação aos outros potenciais destacados. Então, nosso gabarito, letra D, platina. Ok, essa foi a análise qualitativa. Se você precisa de um número para se sentir mais seguro para fazer a questão, a gente precisa lembrar, então, na eletroquímica, o nosso potencial, nossa diferença de potencial, que é a nossa voltagem, TDP, relacionando com a física. Então, na diferença de potencial, o que nós temos? O cátodo menos o ânodo. Então, para a diferença de potencial, temos o potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Cátodo é aquela substância que reduz e ânodo a substância que oxida. Então, algumas formas aí de você lembrar disso. Se fica ruim de gravar, então, ó, começa com consoante, começa com consoante. Começa com vogal, começa com vogal. Ou, tem gente que gosta mais de uma frase, uma palavra para lembrar. A gente pode pensar em CRAO, cátodo reduz, ânodo oxida. Ou você pode pensar na formação da palavra também, cátodo. Lembra aí de cátion. Cátion positivo. Ânodo lembra de ânion, negativo. O positivo atrai o negativo, então cátodo ganha o elétron. Ânodo, ânion, negativo. Ele tem os elétrons para fornecer. Então, aí, umas 3 formas de você pensar nisso, beleza? Ok, então, o que nós temos sobre potencial padrão de redução? Diferença de potencial. Se a diferença de potencial é maior que zero, nós temos um processo que é espontâneo. Espontâneo. Se você tem um potencial padrão de redução menor que zero, esse processo não é espontâneo. Você precisa fornecer uma corrente para que ele aconteça. Então, potencial padrão de redução maior que zero, uma pilha, uma bateria, e potencial menor que zero é o processo que a gente vê como eletrólise. Você fornece uma corrente elétrica para que a reação aconteça. Então, você está fazendo ali um processo contrário à da pilha. Então, é como se você gastasse a pilha num processo maior que zero e recarregasse essa pilha num processo menor que zero. Beleza? Então, vamos fazer a conta aqui. Se a gente pega para agora, vamos analisar a platina, então, potencial. Se eu estou considerando que a platina vai reduzir, ela vai estar ali como ganho de elétrons, potencial mais 1,2. Se o hidrogênio vai reduzir, o ganho de elétrons vai indicar um potencial zero. Ele é a nossa referência, por isso que a gente usa zero. Então, potencial do cátodo menos potencial do ânodo. O que nós queremos? Nós queremos que a platina não oxide. Platina, 2 mais 2 elétrons. Vamos avaliar se o processo de junção, de união do H+, com os 2 elétrons, gerando H2, e o processo de platina oxidando, vamos analisar se ele acontece ou não. Então, acontece. Como que seria? Esse aqui é o nosso reduz é quem? Cátodo reduz, ânodo oxida. Esse é o nosso cátodo. E aqui, ânodo oxida, oxidação, corrosão da platina. Ânodo oxida. Então, vamos ver se isso acontece. Potencial do cátodo, 0. Potencial do ânodo, mais 1,2. Temos um valor de menos 1,2 volts. Potencial é menor que 0, não é um processo espontâneo. Então, supondo que tivéssemos ali a oxidação da platina, teríamos um potencial não espontâneo. Então, isso só aconteceria se você fornecesse uma corrente elétrica. Então, ele não aconteceria espontaneamente. Poderia ser, de fato, um substituto aí para um falso positivo. Então, um material para falsificar ouro. Beleza?
Então, dentro dessa questão, fechamos aí com o gabarito letra D, com duas possibilidades de análise, quantitativa ou qualitativa.